Na sala de aula mal iluminada, o professor Arthur Mendes, um homem na casa dos 40, com a barba por fazer, e um olhar que já vira de tudo nos livros e na vida, respirava o cheiro de pó de giz e café requentado. Era uma noite comum de terça-feira, em sua disciplina de metafísica e existência, e a turma noturna, geralmente composta por alguns estudantes de graduação, sonolentos, e outros mais velhos, buscando um novo propósito, começava a se acomodar. Arthur ajustou os óculos e pigarreou, pronto para mais uma sessão sobre Nietzsche ou talvez Foucault. Mas algo naquela noite era diferente. A porta rangeu e uma figura feminina entrou. Tarde, como se não se importasse com as convenções. Ela era alta, com cabelos cor de ébano, caindo em ondas sobre os ombros e olhos que, mesmo à distância, pareciam ter uma intensidade incomum. Vestia uma jaqueta de couro preta, que contrastava com a camisa de seda, que mal cobria o decote, e jeans que se ajustavam perfeitamente às suas pernas longas. Arthur, um homem que se orgulhava de sua compostura acadêmica, sentiu um leve desvio no pulso. "Posso entrar, professor?" A voz dela era rouca, um sussurro que parecia raspar em algo profundo dentro dele. "Sim, por favor", ele conseguiu dizer, indicando uma cadeira vazia na primeira fila. Ironicamente, bem na frente da sua mesa, ela se sentou com uma leveza felina, cruzando as pernas e lançando um olhar direto para ele. Um sorriso sutil brincando. Era um sorriso que parecia conhecer segredos. E Arthur, um acadêmico renomado, acostumado a decifrar textos complexos, sentiu-se, pela primeira vez em muito tempo, como um livro aberto. A aula começou e ele tentou se concentrar em seu material, mas a presença dela era um campo magnético. Ela não anotava febrilmente como os outros alunos. Em vez disso, seus olhos estavam fixos nele, absorvendo cada palavra, cada gesto, como se estivesse catalogando sua alma. Quando ele falava sobre a angústia existencial, ela a sentia lentamente, quase como se sentisse cada fibra do que ele descrevia. Quando ele citava Kierkegaard, ela sorria, um reconhecimento silencioso que ele nunca vira em um aluno antes. Ao final da aula, enquanto os outros alunos se dispersavam, ela permaneceu sentada, observando-o arrumar suas anotações. "Professor Mendes", ela começou, a voz ainda aquele sussurro rouco. "Sua análise sobre a futilidade da busca humana por significado é bastante pessoal, não acha?" Arthur levantou o olhar, surpreso. "Pessoal. É uma interpretação filosófica, senhorita Lara Ribeiro", ela completou, levantando-se e caminhando lentamente até a mesa dele. Seu perfume, algo exótico e floral, preencheu o pequeno espaço entre eles. "E sim, pessoal, sente-se a dor em suas palavras, a desilusão. Não apenas teoria para o senhor, é?" Ele sentiu um calafrio. Ninguém nunca havia percebido isso, nem mesmo seus colegas mais próximos. Ele vivia uma vida reclusa, mergulhado em livros e pensamentos, suas próprias desilusões bem guardadas sob camadas de erudição. "Qual é o seu interesse nisso, senhorita Ribeiro?" ele perguntou, tentando manter a voz firme. Lara se apoiou na mesa, seus olhos fixos nos dele. "Talvez eu sinta a mesma dor, professor. Ou talvez eu apenas reconheça a verdade quando a vejo. Diga-me, o que o leva a essa conclusão tão melancólica?" A conversa se estendeu pela noite. Eles falaram sobre Nietzsche, sobre o niilismo, sobre a solidão inerente à condição humana. Lara era incrivelmente inteligente, perspicaz, e sua capacidade de desafiar suas próprias ideias o fascinava. Ela não era uma aluna comum. Ela era um espelho, mas um espelho que refletia não apenas sua mente, mas também sua alma. Os encontros pós-aula viraram rotina. Os debates se tornaram mais acalorados, os olhares mais intensos.
Uma noite, enquanto discutiam sobre a natureza do desejo, Lara inclinou-se sobre a mesa, os olhos fixos nos dele. O desejo é a força motriz de tudo. Não é, professor? Não é, professor, ela murmurou, sua voz agora quase um ronronar. A busca pelo que falta, pelo que se anseia, e o que o senhor anseia, professor. Arthur sentiu um calor se espalhar por seu corpo. Ele se inclinou, sem perceber, a poucos centímetros dela. O perfume inebriante dela o envolvia. Anseio pela verdade, senhorita Ribeiro. Ele respondeu, sua voz mais baixa do que o pretendido. Lara sorriu. Um sorriso que prometia mais do que a verdade. A verdade é complexa, professor. Às vezes, ela se revela em lugares inesperados. Ela deslizou a mão sutilmente sobre a mesa, tocando os dedos. Dele, um choque elétrico percorreu Arthur. Ele retirou a mão quase instantaneamente, sentindo o rosto corar. Professor, você está bem? Ela perguntou, com um tom de inocência que ele sabia ser falso. Sim, claro, ele disse, pigarreando. A hora, preciso ir. Mas a semente havia sido plantada. A cada aula, a cada debate, a tensão entre eles crescia. Lara tinha uma forma de lançar olhares que o desarmavam, de fazer comentários que pareciam ler seus pensamentos mais íntimos. Ela parecia saber de coisas que ninguém deveria saber. Durante uma aula sobre o existencialismo, ela mencionou um detalhe obscuro sobre a infância de Sartre, que Arthur só havia lido em uma biografia raríssima, guardada em sua coleção particular. Ele a observou, intrigado e perturbado. Como Voca? Sabe disso? Ele perguntou, após a aula. Lara apenas sorriu, os olhos brilhando. Sou uma boa pesquisadora, professor, e gosto de ir a fundo nas coisas que me interessam. A resposta era vaga, mas a implicação era clara. Ele era o objeto de seu interesse, e ela estava indo a fundo. Uma noite, durante um debate sobre a paixão e a razão, Lara estava particularmente provocadora. Ela defendia que a razão é uma mera escrava da paixão, citando Spinoza com uma intensidade que fazia o sangue de Arthur ferver. E o que o professor sente? A razão sempre prevalece? Não há impulsos que o senhor não consegue controlar? Ela desafiou, os olhos faiscando. Arthur, sentindo-se encurralado, mas também estranhamente excitado, respondeu. A disciplina da mente é fundamental para a vida filosófica, senhorita Ribeiro. Ela riu, uma risada baixa e sensual. A disciplina. E se a paixão for forte demais para ser disciplinada? Professor, o que acontece então? Depois da aula, enquanto a sala esvaziava, a tensão era palpável. Lara não se levantou imediatamente. Arthur fingiu organizar seus papéis, sentindo o olhar dela queimando em sua nuca. Professor, ela disse, sua voz um sussurro. Preciso de sua ajuda com um conceito. Ele se virou. Ela estava de pé, ao lado da mesa, perto demais. Sim, senhorita Ribeiro. Ela esticou a mão e tocou seu pulso Talk Leave, mas que o fez prender. A respiração, o desejo, a vontade. Como se lida com algo tão incontrolável? Ela perguntou. Seus olhos escuros fixos nos dele, cheios de uma intensidade que não era apenas acadêmica. Ele sentiu o cheiro dela, o calor da sua pele. As palavras se embaralhavam em sua mente. Ele, o professor que dissecava a alma humana, estava de repente sem palavras. Seu olhar caiu para os lábios dela, levemente entreabertos. Ele se inclinou, por um impulso que não pôde controlar. Obeid foi hesitante no início, depois se aprofundou, urgente, faminto. Os lábios dela eram macios e quentes, e o sabor dela era inebriante. Ela correspondeu com a mesma intensidade, suas mãos subindo para a nuca dele, puxando-o para mais perto. A razão, por um momento, evaporou. Era apenas o desejo,
a vontade em sua forma mais crua. As mãos dele deslizaram para a cintura dela, puxando-a contra seu corpo. Ele sentiu a curva de suas costas, a maciez de sua pele sob a blusa fina. Ela se aninhou contra ele, e o beijo se tornou mais profundo, mais exploratório, enquanto a paixão tomava conta do ambiente. Os corpos se apertaram, sentindo cada contorno, cada calor. Os dedos de Arthur se perderam em seus cabelos escuros, e ela soltou um gemido baixo que o fez tremer. Ele a beijou no pescoço, sentindo o pulso dela acelerar sob seus lábios. Ela se arqueou, e o desejo se tornou quase insuportável. Aquelas noites se tornaram um segredo compartilhado. Encontros na sala de aula vazia, depois em um café discreto, e então em seu apartamento. Ela era um mistério que ele estava desesperado para desvendar. Cada toque, cada beijo, era uma camada a menos no seu invólucro de professor respeitável. Com Lara, ele se sentia vivo de uma forma que havia esquecido que existia. Ela o provocava intelectualmente e sexualmente, e ele se perdia em seus olhos intensos e em seu corpo, que parecia feito para encaixar perfeitamente no dele. Uma noite, depois de fazerem amor, enquanto Lara estava deitada em seu peito, com os dedos traçando padrões em sua pele, ela murmurou: "Você se lembra do seu professor de filosofia, aquele que você admirava tanto, o professor Elias?" Arthur sentiu um sobressalto. O professor Elias, seu mentor, seu grande amigo, que havia morrido em circunstâncias misteriosas anos atrás, depois de ter sido acusado de plágio em uma pesquisa que Arthur havia feito junto com ele, mas de que Elias levou os créditos. Foi um escândalo que abalou a universidade e a vida de Arthur, que se sentiu culpado por não ter feito mais para defendê-lo. "Claro que me lembro." "Por que?" a perguntou. Ele respondeu, seu corpo enrijecendo levemente. Lara levantou a cabeça, e seus olhos, antes cheios de paixão, agora tinham um brilho frio, quase gélido. "Ele era meu pai, Arthur." O mundo de Arthur desabou. A frase dela ecoou em sua mente como um sino fúnebre. O calor do corpo dela em seu peito se transformou em gelo. Seu pai?" Ele gaguejou, afastando-se um pouco, sentindo um nó na garganta.